Governo e poder são coisas distintas. A prova disso é aqui no Brasil. A esquerda aqui chegou, através do PT e do Lula, ao poder em 2003. Ao governo em 2003. Mas nunca chegou ao poder. O poder sempre continuou nas mãos daqueles dos quais sempre esteve, desde a descoberta do Brasil pelos portugueses. Como isso? Porque na eleição a esquerda conseguiu conquistar o governo. Mas, se nós analisarmos profundamente, o poder não veio junto. Estava nas mãos da oligarquia, do sistema financeiro, dos empresários, do sistema judiciário, dos políticos, daquele grupo de políticos, aos quais Lula teve que ceder vantagens, que depois foi acusado no Mensalão, para provar algumas migalhas para os mais pobres, porque Lula chegou com o objetivo de tirar o Brasil do mapa da fome. Conseguiu fazer isso, mas com muito jogo de cintura, como Lula é capaz de fazer. Ele conseguiu fazer, mas mesmo assim tentaram tirar a esquerda do poder. Lembra o Mensalão? Aos quais já sabiam, Fernando Henrique, para se reeleger, porque lembra que o Brasil votou e aprovou um mandato só de 5 anos com José Sarney. E Fernando Henrique ganhou a eleição e ele queria se reeleger. Para se reeleger, está notório, isso foi publicado na mídia, ele teve que comprar votos no Congresso para se reeleger. Aí depois Lula fez a mesma coisa para aprovar projetos que só, em benefício da população, que só seriam aprovados se ele também fizesse isso. Ou seja, para Fernando Henrique não fizeram nada, muito pelo contrário, elogiaram porque queriam ele reeleito. Lula foi acusado de uma coisa que sempre havia vindo sendo feita, acusado e aí com falsas determinações, falsas provas de que era dinheiro público. Aí eram coisas falsas, essa é outra história, mas ele fez uma coisa que já vinha sendo feita pelos poderosos de direita há muito tempo. Mesmo assim, usaram isso e chamaram de Mensalão. Como se chamaria o que fez Fernando Henrique? Portanto, o poder, o governo chegou à esquerda, através da esquerda, o governo. Mas o poder sempre esteve na mão dos poderosos. Depois, com o crescimento econômico do país, foi impossível derrubar Lula, porque Lula fez o país crescer, progredir, aí todos o sistema financeiro, os empresários, todos ganharam muito dinheiro, e aí ficou impossível, inviável, pegar e tirar Lula do governo. Mas a primeira oportunidade que tiveram, primeira situação financeira que piorou, a primeira condição política que tiveram, com toda aquela mentira midiática que vocês sabem o que aconteceram, aquele ataque contra o PT, atrás do William Bonner, aqueles tubos de tubulação de óleo saindo, bolos e bolos de dinheiro, para acusar o PT de ser a maior quadrilha do universo, não é do Brasil, não. E aí veio esse ódio ao PT. E com esse ódio do PT, veio o ódio também da classe política. Por quê?
porque usando a Lava Jato, infelizmente, o PSDB estava tão sujo, estava tão comprometido com a corrupção que não teve jeito. Aquilo transbordou um pouco para o PSDB. O pouquinho que transbordou para o PSDB foi capaz de destruir politicamente o PSDB e seus candidatos. E eles não conseguiram completar, porque o golpe não foi só derrubar Dilma. O golpe era derrubar Dilma e eleger Aécio Neves como presidente da República. Tanto que o plano Ponte para o Futuro de Temer não era de Temer, era do PSDB, para que chegasse ao poder novamente através da venda do pré-sal, tirando o direito trabalhista que foi aprovado no governo Temer. Aqueles direitos que haviam sido conquistados no governo de esquerda foram todos retirados novamente. Estamos agora com a tal de carteira verde e amarela, que só vai faltar agora a corrente e a chibata. E o pelourinho, né, que pendurava os escravos para levarem chibatadas quando erravam. Só vai faltar isso. Portanto, o objetivo deles era eleger de novo o PSDB no poder, mas falhou, porque o PSDB estava tão incrustado de corrupção que acabou transbordando um pouco para eles. E foi suficiente para destruí-los. E eles não tiveram um candidato em 2018. Mas mesmo assim, sabendo quem era Bolsonaro, sabendo louco que era Bolsonaro, porque há entrevistas gravadas de Bolsonaro declarando que Fernando Henrique, por privatizar, é uma coisa que eles queriam, botar o PSDB para privatizar estatais, que por causa de Fernando Henrique ter privatizado a Vale do Rio Doce e outras empresas, ele deveria ser fuzilado. E defendeu a tortura nesse vídeo, disse que teria para o Brasil consertar, teria que morrer mais de 30 mil pessoas. Portanto, eles conheciam quem era Bolsonaro, eles sabiam quem era Bolsonaro, eles sabiam qual figura medíocre era Bolsonaro, mas mesmo assim preferiram esse genocida ao qual nós estamos suportando, tendo que suportar agora na presidência, por causa desta elite cruel e maléfica, que só quer saber do bolo, da riqueza que é produzida no Brasil, toda para ela, e para o povo, só as migalhas. Portanto, para que venhamos a vencer a luta, temos que conhecer o inimigo, senão não adiantou. O Brasil, chegamos à esquerda sim a governar, mas no poder nunca chegamos. Nem no tempo de Getúlio, porque quando ele se baseava na força dos militares daquela época também, para fundar o Estado Novo, quando tiveram a oportunidade de derrubar o Getúlio, depois Getúlio voltou eleito, derrubaram de novo, porque o Getúlio era um ditador. Depois voltou eleito democraticamente, mas ele era um nacionalista. Isso ninguém pode tirar dele. Mas infelizmente era um ditador. Na democracia realmente, a única vez que a esquerda chegou ao poder foi no governo do PT. Não chegou ao poder, chegou ao governo. Porque o poder nunca chegou, nem no tempo de Getúlio, nem nos tempos do PT. Chegamos ao governo, mas não chegamos ao poder. Precisamos lutar nas redes, lutar nas ruas, lutar, gritar até, para que nós venhamos alcançar o poder, para que não venham de novo a desfazer os sonhos que foram criados em milhões e milhões de corações com o governo progressista que foi instalado no Brasil. Um governo social-democrata que colocou o pobre na pauta, colocou o pobre no orçamento. Nós temos que lutar, mas conhecendo o inimigo. Sou o pastor Valério Correia. Se você gosta desse trabalho, se inscreva no canal. Me perdoe pelo barulho, mas enquanto estava aqui
gravando, conversando com vocês. Chegou o rapaz que trouxe o nosso computador que tinha dado problema, está dando um barulho, mas eu tinha que passar essa mensagem para vocês. Amém? Em nome de Jesus, fiquemos atentos, meus irmãos. Venceremos.